Olá, boa noite, minha gente. Sabadão à noite, né? O que que nós vamos fazer? Ver Drizote na TV? Para descontrair um pouco, né? Que o tema não é nada leve, mas são coisas que precisam ser ditas, né? É, há uns anos, a Márcia Longo me procurou, que ela tem essa militância mesmo, né? Na área do abuso sexual na infância. E a gente começou aí, fez uma série de palestras e tudo, e era tudo muito difícil, porque as pessoas diziam: a gente não gosta de falar sobre isso, tem tanta coisa já chata na vida, não vamos falar sobre isso. E o que a gente sempre bateu na tecla é que se a gente não falar sobre isso, isso não deixa de acontecer. O fato da gente não querer falar sobre isso, né, sobre o abuso sexual na infância, sobre a pedofilia, são coisas que estão acontecendo o tempo todo enquanto a gente está conversando aqui. Tem meninas e meninos sendo molestados, sendo abusados, e enquanto a gente se recusa a falar sobre esse assunto, porque é pesado, porque, nossa, é um sábado à noite, tanta coisa boa para ver, quero ver alguma coisa para dar risada. As pessoas têm esse direito, mas é importante saber que quando a gente se cala e quando a gente não quer entender como as coisas acontecem, a gente deixa de denunciar, a gente deixa de tratar do assunto da maneira que ele deve ser tratado, que é com transparência, com clareza, com informação e principalmente com muita responsabilidade. E aí, essa semana, eu tive assim uma surpresa muito boa. Na verdade, fazia umas 3 semanas que eu vi uma pessoa me seguindo no Instagram, que é o Júlio Ferrari. E aí, toda pessoa que começa a me seguir, eu entro no perfil. E aí eu vi que é o cara que denunciou todo as ações do João de Deus na época e que fez várias denúncias, um jornalista investigativo que mora em Dallas, no Texas, Estados Unidos, e que trabalha com isso. E aí eu falei, nossa, que estranho. E eu achei que comentei com umas pessoas, as pessoas falaram, deve ser perfil fake, não é verdade. E aí, essa semana, no direct do WhatsApp, ele falou, Adriana, eu preciso falar com você. Eu falei, então me adiciona no direct do Instagram, né? Eu falei, então me adiciona no Instagram que a gente conversa. E eu pensei, eu vou chamar de vídeo para ver se é ele mesmo. E aí eu chamei de vídeo e é o Barbudão mesmo, o mesmo cara aí que a gente viu no Fantástico, na Veja, na Isto É. Ele está fazendo uma campanha, eles votam nelas, de apoiar mulheres na política, né? Mulheres vereadoras. E aí nós conversamos e ele faz um trabalho muito maravilhoso. Teve uma experiência, né? Foi vítima de abuso na adolescência, num centro espírita, num médium de cura, que a mãe dele ajudava e ele era adolescente. E aí, a partir disso, ele desenvolveu, né? Ele falou que ele se viu jornalista. E aí ele começou a entrar para essa história de fazer toda a investigação, e aí ele vai trazer para a gente de que maneira que isso acontece, né? Porque eu acho que essa live, mais do que tudo, é uma entrevista, né? Hoje eu sou a jornalista, eu vou estar conversando com ele sobre a maneira com que ele trabalha. E ele é quase um psicólogo também, por tudo que ele passou e por tudo que ele tem visto e tem passado. Ele é uma sumidade no assunto da pedofilia, do abuso sexual. E é interessante porque todos esses anos, né, que eu trabalhei aí na Associação Reviver, eu com a Márcia, mesmo antes da Associação Reviver, as palestras e toda a militância nossa nessa questão do abuso sexual, a gente tem muitos depoimentos de meninas. É agora que as mulheres estão tendo coragem de contar, de olhar para isso, né? De querer lembrar, porque muitas vezes, dependendo da idade que a pessoa sofre o abuso, essas lembranças elas ficam guardadas numa caixinha que a pessoa quer fingir que não aconteceu. E elas se manifestam na vida da pessoa em forma de angústia, ansiedade, síndrome do pânico,
desejos de suicídio, desejos de não ter uma sensação de que a vida não tem sentido. E aí, quando as pessoas começam a olhar para isso, e fazer uma terapia, e fazer ligação, conversar sobre o assunto, todo esse material, né, que está guardadinho lá dentro de uma caixinha, de um baú, guardado profundamente ali no fundo do mar do inconsciente, vem à tona. E sempre meninas que a gente tem visto. E aí, no caso, o Júlio, ele vem trazer, né, todo um portal dos meninos que sofrem isso. Porque para os meninos, do mesmo jeito que para as meninas, né, acontece muito na hora da denúncia, numa escola, as pessoas, se não existe ética, né, se essa criança, a professora percebeu alguma coisa, a criança desabafou e a professora não foi sensível, não foi ética, às vezes começa a comentar com merendeira, com as outras professoras, com o faxineiro, com todo mundo da escola, vai para a vizinhança. Então, a menina ela fica, de certa forma, mal falada, né? Como se ela fosse... Tem casos que, além do abuso, a menina ainda ficou com o estigma de putinha do papai. As pessoas transformam... É um grau de crueldade tão grande que as pessoas, elas, em vez de acolher, elas reproduzem o abuso. Então, essa pessoa que já foi abusada, o fato de se expor, né, numa idade muito nova, ela é abusada novamente pelo preconceito, pela língua, né, ferina da sociedade. E isso é um detalhe que faz com que os meninos não contem. Então, assim, é muito raro um menino que tenha coragem de contar que sofreu abuso, de olhar para isso como algo que foi injusto, e não como algo que é uma iniciação, algo que acontece mesmo, e vamos ficar quieto e vamos engolir. E aí a gente ter esse depoimento e essa militância do Júlio com a gente é uma porta que se abre nesse assunto do abuso sexual da infância e na adolescência, da pedofilia. E aí eu me sinto muito honrada por ter sido procurada pelo Júlio. Ele contou muita coisa nessa conversa que a gente teve por telefone, e aí já combinamos essa primeira live agora, hoje, né? E na quarta-feira, às 10h20 da noite, que são os dias que ele tem live, segunda, quarta e sexta, 10h20, porque lá nos Estados Unidos é 8h20, 20h20, né? E são 2 horas de diferença. E aí, na quarta, eu estarei com ele no canal dele. Então, hoje ele é meu convidado, e quarta eu que sou convidada dele lá no canal dele. E nesse momento, o Júlio, ele está chegando na casa dele, a gente deu uma conversada, ele está no carro, e agora, eu acho, o Murilo mandou um recado aqui, que ele acabou de chegar. Então, nós vamos receber aqui na sala essa visita ilustre desse barbudão, com cara de motoqueiro do Bronx. Uma pessoa que eu conversei assim, enquanto foi meia hora, 40 minutos, e parece que eu conheço ele desde pequena. Gente, é uma sensação de um carinho, de uma amizade. É que é uma coisa gratuita e uma coisa verdadeira, porque quando não tem interesse e quando a intenção é boa, as pessoas sentem. As únicas pessoas que não sentem são aquelas pessoas de mal que têm algum ego, porque como que pode as pessoas tentarem dizer que eu faço isso por ego? Aonde que está o ego de dizer que você pegou no pênis de um homem durante 2 anos quando era piá? Não existe, não existe ego em contar uma história, não é uma história para revitimizar a vítima. Eu não Uhum. conto uma história de tadinho de mim. Eu conto a história de como eu sou um homem feliz, casado há 21 anos, com 3 filhos maravilhosos de 13, 11 e 8 anos, 3 cachorros, tem uma aqui que estava com saudades, que veio me dar oi aqui, que não aguenta. Ali, ó, cadê a bichinha? Olha, eu sou cachorreiro, tenho um monte de bicho, e
e para mim, a vida, essa aqui é a minha bichona de 40 quilos. Então, essa é a minha casa. É assim, são os filhos, os animais, e não tenho uma vida de rico, mas vivo com a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é a felicidade plena. Porque felicidade, você sabe, doutora, felicidade não é um local onde você vai chegar, mas é uma decisão diária que você toma. É o caminho, né? Não é o destino. É o jeito de viajar, a felicidade, não é o lugar que a gente vai, né? É a jornada é maravilhosa. Uma vez por semana, eu peguei um contrato para fazer fotografia e relações públicas para uma boate nova que abriu aqui, uma balada. E fiz 41 essa semana, eu com 41 anos de idade, estou lá agora na balada todo fim de semana, não saía fazia 20. Minha esposa está adorando, ela está lá dançando, emagreceu um monte, tá faceira. Mas saindo de lá, uma americana notou esse adorno que eu estou usando, que é um curipe, e que foi meu filho que fez. E as penas são as penas da minha arara. E que eu tenho uma arara lá na loja. E a mulher olhou, começou a conversar com a gente, e a gente acabou indo para uma festa, depois da festa, na casa dela, voltando para casa às 8 horas da manhã. Mas são pessoas, e ó, eu não bebo, eu sou uma pessoa completamente naturalista, orgânico, não fumo, tudo aquilo que vai contra a imagem que eles imaginam de mim. É engraçado porque a barba, os anéis, a galera acha que, pô, o cara deve ter uma moto, deve ouvir rock pauleira e deve ser divorciado 3 vezes ou nunca casou. Gente, eu sou o cara mais bonzinho desse mundo. Eu sou casado 21 anos com a mesma mulher. Eu tenho uma perua. Eu dirijo perua porque tanto filho e sogra morando aqui, não tem jeito. Só que na hora da live a gente projeta uma imagem, né? Uma imagem que é não que não seja quem nós somos, mas eu levo uma vida dicotômica demais. Então eu tenho que poder compartimentalizar a minha vida, senão eu fico doido. Uhum. E eu aprendi a fazer isso bem. Então, na hora da live, posso descer-lhe o cacete, ficar vermelho, espumar na boca. Mas desligou a câmera, tranquilo, amorzinho, vamos sair jantar. É isso aí. Isso é uma arte, né, Júlio? Isso que é a arte de viver. A gente saber, né, os momentos e poder depois, assim, ter a capacidade, né? A gente fala a homeostase, né? A capacidade homeostase. Né, recuperar o equilíbrio, né, poder oscilar dependendo do... Porque tem assuntos que nos trazem uma revolta, uma emoção, e que eles precisam ser tratados com a emoção e com a revolta que eles provocam mesmo, né? Você vê, ontem, eu não falei que a gente acabou indo para casa dessa americana, que acabamos de conhecer. O que a gente acabou fazendo lá? A gente acabou fazendo terapia. Ajudando a mulher, chegou outra, dali a pouco, você foi vítima de abuso? Fui. Olha só, conversa com essa minha amiga que ela tá mal, e daí já conversa, e uma chora, outra chora, daí acabou que tá todo mundo bem agora. É isso aí, minha vida é isso também. Eu só não sou pago. Olha que eu também não, viu? Não, olha, vou te dizer. O pessoal pergunta por que você não foi fazer faculdade de psicologia? Falei, porque eu não quero que você seja psicólogo, só por isso. Mas eu falei, que não sei se você estava me ouvindo. Não. Mas eu falei, olha, o Júlio,
ele é um cara que, para mim, ele é um terapeuta, ele é um psicólogo. Quando a gente Olha, conversa, é como se eu estivesse conversando com um colega, pela experiência que ele teve, tudo, essa militância, na verdade, que é uma militância que você tem. é uma militância, e o pessoal acha que minha militância é contra a pedofilia. E não é só isso. Na verdade, a pedofilia é uma consequência, a militância contra a pedofilia é uma consequência da minha militância maior, que é pelo DSM-5 ser aceito nas cortes brasileiras e Que é o pelas autoridades protocolo. brasileiras. O DSM-5, que é o manual de distúrbios mentais, que é o que todo psicólogo forense usa, que todo psicólogo usa para poder definir se aquela pessoa tem aquela sociopatia ou não. E é uma coisa que no Brasil não é usado. Aqui é usado na corte. Aqui você vai no tribunal, ele pode dizer, ó, esse cara é um psicopata, então aqui os indícios, esse é o motivo que eu acho que o cara é um psicopata. Aí no Brasil você sabe que não pode fazer isso. Aí, para você poder definir um psicopata, você tem que entrevistá-lo. Entrevistar o psicopata é a última coisa que você quer fazer, que ele não vai dizer que é psicopata. Mas o protocolo que eu criei, baseado em estudos científicos, em FBI, eu passei 6 meses fazendo uma varredura em todo o material. E eu vou dizer o seguinte, o material até não é tanto, porque o estudo da psicopatia é tão recente que todos os escritores ainda estão vivos. O Dr. A Robert literatura Hare, fala mais do que a medicina e a psiquiatria, né? A literatura é uma aliada, né? Na descrição dele. Exatamente. Então, o Dr. Robert Hare, que é um canadense, ele que criou as 20 perguntas de Hare, que é onde começa mais ou menos a base do meu protocolo. O protocolo começou para poder identificar psicopatas de tríade obscura na sociedade. E é uma psicopatia muito específica. Ele é um psicopata narcisista e maquiavélico. Ou seja, ele planeja os crimes dele. Ele não escorrega e cai numa criancinha. Entendeu? Ele busca... nenhum padre vira pedófilo. Pedófilo vira padre. Agora, pedófilo vira médico, pedófilo vira professor de educação física, treinador de futebol, pai. Eles criam a sua própria vítima. E esse eu acho que é o pior deles. Mas todos esses psicopatas que têm mais... O que é um abusador serial? É alguém que abusa de mais de 3 pessoas. Então, se ele abusou da primeira, tudo bem, é a chance. A segunda, será que ele teve uma recaída? A terceira, ele está criando um modus operandi. Uma vez que ele cria um modus operandi, ele já começa a trilhar um pensamento de buscar como é que eu posso fazer esse mal, como é que eu posso buscar a minha... É um pensamento predatorial. Um pensamento de quando acorda de manhã, enquanto eu e você estamos pensando como que a gente vai pagar as contas, o cara já tem o empreguinho dele. Ele já é padre. A igreja já paga tudo para ele. Não tem que se preocupar com absolutamente nada, além de rezar a missa no domingo. E fazer as quermesses para ganhar mais dinheiro. Mas ele acorda de manhã pensando em como que eu vou falar com esse menino. O Joãozinho que eu vi lá, aquele menino deve ser fácil. Aquele lá o pai morreu, aquele lá o pai é alcoólatra, aquele lá o pai é ausente. Essa mãe é super, super devota. Aí a mãe cai na besteira durante fazer a confissão, a mãe chega e diz: seu padre, eu vou lhe confessar, meu filho Joãozinho, de 13 anos,
Ah, eu acho que ele é gay. Peguei ele outro dia no computador, abri o computador dele, tinha foto pornô masculina. Daí o que que o padre fala? Ah, não, tudo bem, reza uma 3 Ave Maria pelo teu filho e diga para ele vir aqui pro Retiro dos Jovens. Daí, lá no Retiro dos Jovens, lá no grupo dos jovens, começa o aliciamento. E o aliciamento às vezes é muito demorado. Leva meses, às vezes. Esses caras são muito oportunistas, eles esperam a oportunidade chegar, eles não vão. É raro o cara que vai de cara assim e bate já de cara. Os caras que já fazem assim, os caras que já estão tão cara de pau, são porque já fizeram muita coisa e nunca foram pegos. E é por isso que o João de Deus já estava fazendo dessa maneira. O João de Deus, ele criou um modus operandi para muitas. Todos os psicopatas que eu estudei, é o que mais tem modus operandi diferentes. Mas os modus operandi dele correspondem com outros psicopatas, não tem nada de novo. Tem um perfil de mulher que ele pega, é a mulher que já foi estuprada e que está lá para se curar do estupro, do trauma do estupro. Você sabe bem, a pessoa que caiu num abuso sexual, a chance de cair em outro é muito maior. Eu sou esse caso. Eu acabei caindo em outros abusos porque é aquela mentalidade viciosa. Até entender que você sai o que é a realidade. Mas ele aí chegava e dizia que ele ia ejacular dentro dela e que ela não se preocupasse que não era ejaculação, era ectoplasma, e que aquele ectoplasma ia limpá-la por dentro de todas as mazelas dela e ela seria curada. E às vezes ele fazia que ela fizesse sexo oral. Agora, tinha mulher que se fosse pobre e ele soubesse que ela não tinha recurso, ele simplesmente pegava a mulher, virava de costas, outra coisa que ele fazia com todas, ele virava de costas, tirava a calça e estuprava. E se ela tentasse sair, ele dizia, não, se você tentar, quanto mais você tentar, mais o espírito vai gostar. Então, ele chegou num ponto. Por que ele consegue chegar num ponto desses? Ele não é mais perigoso do que Leandro Ricardo, do que nenhum desses outros. Ele simplesmente arriscou mais e foi pego menos. Porque quanto mais... É tudo risco, é tudo um negócio de risco. O cara vai ao limite do risco que ele está disposto a pagar. Quando ele vai e comete um abusinho sexual, tocou no menino e tal, e nada de errado aconteceu, aí ele vai um passo à frente. Aí ele vai ao outro passo. É a adrenalina dele, né, Júlio? E ele fica pensando naquele processo de sedução. E não é que ele fique... O Maurinho Rodrigues da Cruz não tinha um tesão específico pelo Júlio. Não era. Ele simplesmente me via como uma presa. Era só uma minhoca no anzol. Era só a presa para ele. Ele não estava interessado em quem era a pessoa atrás daquilo. Isso aí, para mim, quando eu entendi, foi muito importante. Porque eu sei que várias vítimas pensam, por que eu? E a culpa não é tua. Não, simplesmente ele tinha o código de palavras adequado para fazer isso. Esse lance da culpa é algo que eu observo muito nas mulheres, porque no meu caso eu tive mais com mulheres vítimas de abuso na infância. E todas trazem essa culpa em relação a tudo. Elas se comportam nas relações, nas amizades, sempre se sentindo culpada, pedindo desculpa. Você sentiu isso? Você sentia essa culpa também? Olha, eu não tinha tanta culpa, eu tinha vergonha. Porque você tinha 14 anos.
Dos 14 aos 17, mais ou menos. O que eu senti era vergonha de contar para a sociedade, porque primeiro porque a sociedade é babaca. Porque ao invés da sociedade chegar e abraçar uma vítima e dizer, meu Deus do céu, o que a gente pode fazer para te ajudar? Vamos parar esse cara? Não. A sociedade hipócrita, curiosa, fofoqueira, quer saber, escute, mas por que você ficou voltando lá, então? Ao invés de entender que eu era um menino que tinha sido doutrinado aquilo, eles não entendem o que é doutrina. Parece que não vive num país que está numa dicotomia doutrinária agora que vai falir a moral da nação e a humanidade da nação. Eu falei sobre isso antes de você chegar, Júlio, desculpa te interromper. O quanto que a denúncia e, às vezes, o fato da criança se abrir com alguém, se abrir com a pessoa errada, uma professora que não tem a ética numa escola, o quanto que ela pode reestuprar essa criança com a palavra dela, com a exposição, com a falta de ética, com aquele comentário de sala dos professores que se estende para o bairro, para a vizinhança da escola, e todo mundo apontando o segredo que aquela criança tinha guardado com chave de ouro e resolveu abrir com a professora, né? Então, você veja que coisa que acontece. Que engraçado você dar esse exemplo. Porque eu vi uma vítima sofrendo isso aí essa semana. Aliás, na verdade, uma vítima me contou essa semana que tinha sofrido isso anos atrás. A mãe dela trabalhava numa escola e contou para uma professora que achava que esse rapazinho era gay. E não sabia o que fazer, falou para a professora, sabe, acreditando que a professora ia ajudar. A professora espalhou para os professores, inclusive para o técnico de futebol. E o técnico de futebol acabou abusando dele. Por quê? Porque era informação, era dado. Entendeu? Os pais, sabe de quem que é a culpa das crianças não quererem falar com os pais? Dos próprios pais. Não é de ninguém mais. Se os meus filhos sofrerem qualquer coisa, se eles têm qualquer dúvida sobre sexo, sobre qualquer coisa, eu sou a primeira pessoa que eles vão falar, não Google, não Zezinho. Se o teu filho não aprender em casa educação sexual, quem vai ensinar vai ser o técnico de futebol, o padre. É isso que você quer? Não é o lugar deles de estar ensinando isso. Porque isso aí faz parte do modus operandi, inclusive, do abusador em série. Onde ele fala eu tenho vários casos de padre, de professor, de educação física, de tudo, que chegam e falam, eu sei que você não tem pai, então como você não tem pai, eu vou te ensinar como que funciona a masturbação. O quê? Não, é normal, é assim mesmo, é homem faz com homem, o pai geralmente faz com o filho, mas se não tem pai, é você teu pai, vou te fazer esse favorzão. É assim que, o moleque não tem pai, ele vai acreditar, porque a mãe dele falou, esse aqui é o cara que vai te levar pelo bom caminho. Esse é o padre, esse é o técnico de futebol que vai te levar lá. E daí, o pior é que esses técnicos de futebol, eles aí mantêm refém a vítima. Do sonho, né? O sonho e a pobreza. A maioria dessas vítimas são pobres, eles não pegam os menininhos ricos. Eles pegam os pobres, porque daí, olha, se você contar para alguém, você nunca mais vai jogar bola na vida. E sabe quantos desses meninos acabam tendo o sonho destruído e ainda assim acabam não falando nada? Por culpa, por medo. Vergonha. Eu tenho um caso de tantos casos, mas o caso de um que me mandou agora essa semana passada, eu liguei para ele, eu deixei uma mensagem para ele no WhatsApp falando sobre esse abusador em série que eu estou investigando em Araras, e eu falei, olha, eu acho que você foi uma das vítimas. O áudio dele diz o seguinte, não, Júlio, eu realmente sei que isso é verdade,
porque eu sei que os meus amigos sofreram, alguns amigos meus sofreram, mas eu, graças a Deus, não sofri nada. Comigo era só tapinha na bunda mesmo, às vezes falava de uma masturbação, alguma coisa assim, mas não, eu não fui vítima. Cara, você tinha 13 anos, um homem de 30, 40, bater na bunda de um menino de 13 não é kosher. Não pode. Você, se fosse um cara dessa idade, dando palmadinha na bundinha da tua filha de 13, ia poder? Não, porque você ia dizer, não, peraí, mas é que o cara ele tem tara por ela. Pois é! E o cara? Ah, não, mas ele é hétero. É hétero até você já dormiu com ele? Já perguntou pra ele se dormiria contigo pra ver se é hétero? Porque essa piazada toda tá dizendo que não. E aí, você pega alguns abusadores, como eu já entrevistei abusadores, que eles aí te dizem. A maioria nega o abuso, mas ele diz, olha, eu sou gay, mas não sou pedófilo. Só que a sociedade inteira não sabe que é gay. Porque um era casado, porque o outro é padre, ainda é padre. Então, enquanto a sociedade ficar com essa hipocrisia de, não pode falar mal que é padre, não pode... não, mas o cara não deve ter feito isso porque faz 40 anos que ele está aí, já foi prefeito, já foi desembargador. Não, então ele não deve ser, não pode ser. Como se status social representasse psicologia. Limpasse, né? Como se o status limpasse a alma, né? As manchas do caráter dele, né? Não, o que acontece é o seguinte, esses caras são bons de não serem pegos, gente. É isso que faz um psicopata. Se você parasse ele lá atrás, no primeiro menininho que ele tentou se engraçar, aquele menininho tivesse dado um soco na cara dele e ele tivesse sido demitido, não faria outra vez. Se tentasse fazer outra vez e fosse pego outra vez, cara, ia parar, porque foi pego cedo o suficiente. Sim. Esse cara, eu tenho indícios que está abusando sexualmente de meninos desde os 19 anos. E como que você chega a isso? Isso era uma coisa que eu queria te perguntar. Como que foi essa sua trajetória? Bom, é o seguinte, a gente volta aí ao meu abuso. Eu, durante 20 anos, sofri de depressão profunda e não gostava de revisitar aquele lugar do abuso porque era um lugar traumatizante. E eu via aquilo lá como vítima. Me via sacaneado, me via triste, me via... eu conseguia sentir o medo que eu sentia na hora. Eu conseguia sentir... Eu sou autista diagnosticado, então eu tenho memória tátil, memória sensorial, eu lembro dos cheiros, eu lembro da textura do lençol, do calor do corpo dele, que ele me fazia deitar em cima do corpo dele, e tudo. Então aquilo lá me fazia mal durante 20 anos. Tentava não pensar, reprimia o pensamento, porque se começasse a pensar, era aquela injeção de adrenalina e chegava a vomitar de nervoso. E aí a minha mãe, sem saber, foi braço direito dele durante 20 anos. Então eu tinha um relacionamento muito estreito com a minha mãe, muito frágil ali, porque toda vez que ela falava de alguma coisa, ela tinha que falar do Dr. Leocádio, ela tinha que falar do... E aquilo lá deixava um ressentimento, eu não conseguia ter um envolvimento profundo com ela. E aí eu revisitando, um dia eu tive a minha última depressão, tive o breakthrough, consegui quebrar e aprender qual é o mecanismo da depressão, e aprendendo o mecanismo da depressão, nunca mais vou entrar em depressão na vida. Aí eu comecei a desconstruir isso, e eu aprendi a reformular o meu mindset, a maneira que eu penso. Eu não preciso pensar como vítima, eu posso pensar como sobrevivente. Eu tenho uma puta história. Então não é uma história de uma vítima, coitadinha, não. História do cara que, apesar de ter sido vítima e tudo isso, virou um cara bom. É aquela história do Sartre, né? Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram de ti, né? Exatamente.
E eu fui. E aí eu entendi o seguinte: comecei a estudar esses casos e entender que a única maneira de parar esses caras é com ciência. Não existe. A mídia é uma bosta. A mídia não sabe fazer jornalismo, não sabe fazer jornalismo científico, não sabe fazer jornalismo investigativo. É um absurdo que um cara que não seja formado nisso hoje esteja escrevendo para revistas como Veja e na capa da Veja e muito melhor do que jornalistas que estão ali aqui há 15, 20 anos. E eu não acho que... Eu gosto do meu estilo de escrita porque simplesmente é português correto. E eu ainda uso crase. Tem gente que já perdeu, já não sabe mais o que é isso. Eu gosto de ler uma matéria bem escrita, então eu escrevo uma matéria bem escrita. Mas o jornalista perdeu isso. Então, eu não acho que isso seja para minha glória, eu acho que isso aí vai ao demérito do jornalismo brasileiro. É demérito do jornalismo que eu esteja ensinando agora jornalistas a como fazer jornalismo investigativo. Isso aqui eles já deviam saber fazer, porra. Eu, quando comecei a entrar, quando comecei esse negócio, eu achei que todo jornalismo era assim, investigativo. Todo jornalismo deveria ser investigativo, não deveria ser opinativo. Senão não é jornalismo, aí é editorial. Então, eu comecei a entender que eu tinha que me ater à ciência, porque se eu provasse cientificamente, não era a minha opinião. Porque eu não tinha um PhD para dizer, olha, minha opinião aqui é o PhD. Não tinha nada. Você se autovalidou, né? Eu tinha que autovalidar com a ciência. Então, eu criei um protocolo para identificar esses caras. E esse protocolo começa com identificando as vítimas. Então, o nome do protocolo é IDVIX, porque a gente identifica primeiro as vítimas, e daí das vítimas, pegando o relato da vítima. Ah, Júlio, então você acredita em toda vítima que entra pela porta? Não. Ninguém, quando entra pela porta, para mim, ninguém está falando a verdade, é mentira. Eu simplesmente estou colhendo dados. Quando eu começo a ler nas microexpressões faciais, na escolha de palavras, na projeção, na manipulação de imagem, que a pessoa está tentando manipular a conversa, aí acende uma luzinha vermelha. Opa, espera aí, dá uma olhada nisso aqui. E aí eu consegui pegar vítimas falsas do João de Deus. E é só em casos midiáticos grandes que isso acontece. Consegui pegar aí uns três casos, vítimas falsas, estelionatárias, mas é fácil, gente. É fácil pegar. Porque é impossível, mesmo que você escute uma vítima contando vez após ver 10 vezes a história dela, aquela história não é tua. Ela sempre vai ser projetada. A maneira que o corpo fala, quando você lembra de algo, ou você lembra de algo que foi contado para você, são diferentes. Então, a gente só é enganado porque quer. Aliás, isso me deixa com raiva. Por que nós ainda somos enganados se os psicólogos já conhecem isso? Já sabem disso? Pô, deviam estar pegando e nunca deveriam ter botado aqui nos Estados Unidos um cara como Trump. Como que você pode colocar um narcisista? O narcisista é o cara mais fácil de se manipular, porque a moeda que compra ele é muito fácil. É o elogio, né? É o elogio. Gente, que cara fácil de manipular. Eu prefiro o pragmático, que eu sei que vai querer dinheiro, do que um cara desses. Eu prefiro... Nossa, aqui, hein? E o seu presidente? Olha, aqui do você seu sabe país? que eu entrevistei ele aqui em Dallas. Ah, é? Conheci ele pessoalmente. Meus Deus. Olha, eu levei um susto.
Eu Você levei achou um que ele susto. fosse mais ignorante, ele é mais inteligente do que você imaginou. Não, pelo contrário. Pelo contrário. É um ignorante. Eu estava dando muito crédito. Eu achei que aquela cara de ignorantão era coisa para câmera, mas que na verdade ele era inteligente. Não. Eu pensava isso. É muito. Ali, ali foi o seguinte: foi um cara que concorreu a síndico e ganhou a presidente. A capacidade era aquela. Ele podia ter sido um bom, talvez, presidente de time de futebol de terceira divisão. Clube de tiro, né? Clube de tiro ia se dar bem. Não, ele ia dar muito tiro no pé. Os filhos, né? Iam acertar ele não iam ver que ele estava passando. Mas você sabe, ó, eu não acredito em esquerda nem direita, porque não existe. Isso aí é uma ilusão, é uma cortina de fumaça que os manipuladores os manipuladores institucionais usam, porque é muito mais fácil manipular 2 do que 10. Então, se você joga as pessoas em 2 times, você vê, a gente está falando de ideologia política que não se discute há 40 anos, caramba. Surgiu do nada, de repente, agora, esquerda e direita viram um troço. Nunca foi, o Brasil viveu 30 anos sem discutir isso. Só que agora, de repente, avermelhou ou alaranjou. E é uma coisa que parece o pessoal puxando, como que é, jogando cabo de guerra contra o espelho. Porque são 2 extremos que estão cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos vícios psicológicos, os mesmos toques ali, e não estão resolvendo o problema. Estão lidando com o ego. Mas, em parte, eu discordo de você, Júlio. Porque, por exemplo, existe uma diferença entre você achar que você vai culpabilizar a população, responsabilizar a população pelo bem-estar da sociedade, e outra é você estar exigindo do Estado que, através dos impostos que recolhe, que ele se ocupe dessa população. Então, assim, entre esquerda e direita, tem algumas maneiras de olhar que são distintas. Não dá pra... Eu entendo isso que você falou, que é o Bolsominion com o Lulaminion. Isso existe. São as aberrações de grupos, de pensar. Não, mas o que eu estou dizendo é mais profundo do que isso. O que eu estou dizendo é que realmente, e eu posso dissecar isso para você. Você pega, por exemplo, conceitos que são conceitos de esquerda, se você for olhar no livro mesmo, e conceitos que são conceitos de direita. O conceito de liberdade sobre o seu próprio corpo, ou seja, aborto, casamento gay, tudo isso, é um conceito de direita, de extrema direita. Por quê? Porque a liberdade sobre o corpo não é uma coisa comunista. No comunismo, na esquerda, existe um totalitarismo, e o governo é maior. E na direita, o governo é menor. Então, quando o governo ele quer acomodar mais coisas, isso aí é um governo tecnicamente de esquerda. Então, você veja como já deturpou o que é esquerda e direita. Quer dizer, porque aqui a gente vê a direita contra isso, né? Exatamente. Mas escute, e daí a direita que é para ser um organismo que quer se ver livre de governo, que quer deixar o mercado gerenciar tudo e o governo ser local, que eu acho um conceito melhor. Eu acho que a gente não tem que ter um mega governo lá em cima, totalitário. Aqui, na minha sociedade, aqui no Texas, funciona muito essa coisa comunitária. Nós fazemos muito tem muita coisa da cidade aqui que não é a prefeitura que rege, são os empresários da região. Mas e a questão da saúde pública, do SUS, essa história... Aqui é uma merda igual. Nem existe, né? Existe um SUS aí?
não, tem o Obamacare. A verdade é o seguinte, o cara quer ir para o hospital vai ter que atendê-lo. E aí ele vai pagar a perder de vista. Ninguém vai perder a casa, o carro, porque não pode pagar o hospital. Dívida do hospital aqui nem conta direito. Você pode comprar pode estar endividado até o nariz de negócio de hospital, desde que não esteja com cartão de crédito endividado, você compra uma casa tranquilo. Então, eles botam uma paura Você nesse negócio. entra no hospital, porque o que a gente ouve é que às vezes as pessoas por exemplo, na época do auge da pandemia, que as pessoas ficavam na rua porque não tinha condições de pagar o hospital. Não, isso, a pessoa é o seguinte, o problema do americano hoje chama-se Munchausen. O cara quer atenção de qualquer maneira. Ele deu um espirro, acha que está com Covid, e, meu Deus do céu, eu vou morrer, e daí já começa com aquele desespero frenético. E aí ele já se coloca como mais importante do que o outro paciente. O drama, você nunca sabe se a pessoa está falando a verdade ou não. Então, o povo americano em geral, você está falando. Em geral, aqui, em geral. E tem algumas estatísticas horríveis aqui sobre mulheres negras não sendo dado bola, os médicos não dando bola para elas e elas morrendo e virando a síndrome da histeria negra, da mulher negra. Porque eu odeio esse termo histeria, porque ele refere ao útero, e então é uma coisa que antigamente se acreditava que o útero caminhava pelo corpo. Por isso que ísteros, vem de ísteros, que é útero, porque eles acreditavam que a crise da mulher, quando ela saía de si, era porque o útero estava andando, porque isso acontecia só em mulheres, e a diferença era elas terem um útero, então eles associavam... O cara, então, os testículos devem subir para o cérebro, né? Todo dia. Sai em forma de chifre. Não, mas perdi ali. Completa isso que nós perdemos o foco, na verdade, da live. Onde que a gente estava? A gente estava de quando começou a investigar, né? Quando você começou o seu processo enquanto... Então, quando eu criei esse protocolo IDVIX, eu sabia que eu tinha que provar o protocolo. Como é que você prova um protocolo? Você vai e aplica ele. Então, eu comecei a aplicar todas as coisas que eu tinha teorizado e tudo começou a acontecer exatamente como eu tinha teorizado. Como você fazia isso? Você ia em locais? Não, eu não saí dos Estados Unidos. Eu fiz tudo isso por aqui. E você fez tudo aqui no Brasil? Tudo isso foi... no Brasil. Tudo no Brasil. Primeiro, minha mãe tinha vindo aqui para os Estados Unidos para me visitar, e eu tinha resolvido que o primeiro passo seria contar para ela. E ela não sabia até então do que tinha te acontecido. Ela não sabia até então, 20 anos. 20 anos eu esperei. E aí, quando eu contei para ela, ela não acreditou em mim de cara. Ela teve que, quando ela voltou para o Brasil, eu falei para ela, mãe, o modus operandi do cara é esse. Busque pessoas, rapazes que saíram sem explicação de lá, que simplesmente um dia que iam direto, indireto, mas de repente pararam de ir. E ela voltou e ela lembrava já de vários casos assim. E ela ligou para um e ele confirmou. E ela ligou para outro e ele confirmou. Quando ela estava com 6 confirmados, ela falou, é verdade. Daí eu comecei a conversar com eles, a gente definiu que o modus operandi era aquele mesmo. Eu fiz um vídeo que ficou famoso depois, que foi um vídeo o primeiro vídeo descrevendo completamente em detalhes os abusos sexuais. E por que foi tão importante eu ser gráfico? Primeiro que é difícil uma vítima conseguir falar isso. Mas... né? Você revive. Revive. Mas ali eu já não estava mais com emoção de vítima.
Eu agora estava com emoção de investigador. E aí eu comecei eu contei todo o meu abuso, e eu sabia que outros homens iam ver aquilo, iam ver o seu abuso ali. Então, e foi batata. E foi como a gente conseguiu, inclusive, a vítima mais recente do Mauri, que era uma. Eu saí com a história em fevereiro de 2017, e ele tinha. Aliás, desculpa, 2018. Esse menino tinha sido abusado em janeiro, ainda estava sendo abusado. Uhum. Então, quer dizer que ele tinha vítimas dos últimos 6 meses e vítimas de pelo menos dos últimos 20 anos. E aí, o mais interessante que aconteceu com esse rapaz foi que quando eu sou mais escurinho, eu sou pardo, e a maioria era mais branquinho, olho azul, moreno claro de olho verde, e ele me chamava de polaco preto. E eu falei o meu apelido no vídeo. E essa vítima falou, cara, ele me chamava de polaco. E aí aí todo mundo descobriu que ele chamava de polaco ou polaco preto. Aí todo mundo descobriu que nós tivemos a mesma encarnação. Todo mundo foi cardeal Mazarino e ele era o Papa. E ele teve um relacionamento amoroso com o cardeal. Você vê Ah, a nas história que vidas ele conta passadas, nas dizer. vidas passadas. Esse outro modus operandi muito comum entre os espíritas é dizer que nós tivemos uma conexão de vidas passadas, e aí te contar as histórias. Contar lá, olha, eu fui imperador e você imperatriz, e daí e aí a gente reencarnou como papa e fulano, e daí de vez em quando a gente reencarna com marido e mulher, às vezes com irmãos. Dessa vez a gente encarnou com dois homens e com, assim, idade tão diferente, mas é o que é, né? Agora você vai ter que gostar de mim, baixinho, careca e gordo, com cara de sapo. E ele dizia ainda, esse menino, ele conseguiu levar, ele fez esse menino trocar de profissão, trocar de carreira, mudar de cidade para morar lá no Rio de Janeiro para se tornar o namorado dele no Rio. E, e um rapaz que não era gay e que aos 19 anos tinha ido lá porque estava em depressão por ter terminado com a namorada. E o namorado terminou com ele. Daí o doutor Leocádio, né, o pseudo-espírito, disse para ele que o karma dele era ficar com o Mauri. E que o que ele precisava fazer, ele dizia, não, mas eu não sou gay, eu não vou. Ele, não, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que se masturbar pensando no Mauri e tentar ter orgasmos pensando nele, que daí você vai criar esse laço. Cara, olha que loucura. É entrar na mente, né? Porra, e o cara achando, porra, tem que fazer isso porque senão eu vou estar fora da missão. Ninguém quer, nenhuma pessoa boa quer fazer alguma coisa errada. A E a pessoa boa só pessoa quer está fazer no o bem. dogma, né, Júlio? Oi? A pessoa ela tá no dogma, né? Ela foi até Tá, lá porque ela compartilha do dogma, ela acredita sim. que é um espírito ali dizendo, encarnando. Toda pessoa está fragilizada, ninguém vai para junto de Deus, ninguém acorda assim numa bela manhã de outubro, olha lá para fora, passarinhos cantando, a vida tá boa, tô ganhando bem, marido maravilhoso, a vida tá. Vou lá no João de Deus. Não, vai no João de Deus quando está em depressão, quando você está com uma doença que a medicina não está conseguindo curar. É um troço que não toda pessoa está frágil. João de Deus, 99% das mulheres que ele abusou eram mulheres que já tinham sido abusadas antes. As únicas que não tinham sido abusadas antes são as que eram menores de idade, porque ele foi o primeiro abusador. E é impressionante, eu morei na França por 2 períodos. Eu morei em 92 até 95 e morei agora de 2015 a 2017.
E nesse período de 2015 a 2017, eu fiquei sabendo do João de Deus na França. Eu nunca Sim. tinha ouvido falar dele no Brasil. E lá muitas pessoas, você é do Brasil? E gente que já tinha vindo aqui. É. E das pessoas que eu conheci 3 mulheres que já tinham vindo aqui. Imagina o tanto que tem para a probabilidade de eu encontrar 3. Olha, exatamente. Nós fazemos os cálculos baseados em acesso, quanto acesso a vítimas o abusador tem. O João tinha acesso a 1.500, uma média de 1.500 mulheres por dia durante os últimos 40 anos. E então faz os cálculos, 5 dias por semana. E aí aí o segundo quesito é quanto tempo ele fica ele está fazendo isso. Ele fez isso por 55 anos. E aí você tem que calcular o modus operandi. O Mauri tinha um modus operandi muito lento. O do João era muito agressivo. O Mauri, nós calculamos, ele trabalhou durante 60 anos, nós calculamos que ele tenha de 1.500 a 2.000 vítimas. O João, nós calculamos que tenha de 20 a 30 mil vítimas. Nossa. E quando a gente fala vítima, você acha, teve um jornalista absurdo, acho que da Record, não me lembro quem, que chegou e falou que isso é impossível, 500 mulheres serem estupradas pelo cara, o cara não ia dormir mais à noite, só estuprando o dia inteiro. Escuta aqui, seu babaca, só porque você dura 1 minuto e meio e só consegue dar é aquela história do 6, não, uma e bem devagarinho. O cara faz uma por mês e porque ele tem uma sexualidade, uma libido baixa, ele acha que é impossível, os outros não têm. Ele não vê que isso é como espectro. O Instituto Kinsey Institute, aqui nos Estados Unidos, eles definiram esse espectro pela primeira vez. Foi o Alfred Kinsey que fez um manual, o primeiro manual científico sobre o sexo. E ali no estudo dele, ele tinha um caso de um cara que fisiologicamente é muito parecido com o João de Deus. Esse cara podia ter 10 orgasmos um dia, ele podia sair de flácido a orgasmo em 1 minuto e meio. A média do ser humano tem um apetite sexual. Mas o que é isso? Isso é a média. Isso quer dizer que vai ter um lado do espectro que é completamente assexuado e vai ter um outro lado do espectro que é absurdamente viciado em sexo, né? Viciado em sexo. E que não só viciado, mas que consegue fazer essa performance. Exatamente. Então, quando você olha para isso, e aí você tem que olhar o que é abuso, não é estupro. Abuso não é só estupro. O cara não é médico. Ele pegou no seu seio. Não quero saber se ele está dizendo que você tem um tumor, se você tem o que for. Ele não é médico, porra. Você ia lá no frentista, deixar o frentista pegar no teu peito? Não. Por quê? Porque o frentista... e o João de Deus tinha a mesma qualificação de um frentista. Não desmerecendo a profissão dos frentistas. Mas não conheço muito frentista com faculdade de medicina. O João de Deus, ele não tinha, é a terceira série do primário. Júlio, e como você chegou nisso? Você pescou pela maneira dele se comportar e aí você começou a ir atrás? Eu comecei atrás de vítimas e não demorou para achar. E quando eu conversei com a primeira, já peguei o modus operandi, aí já fui para a segunda, aí já fui conversando, se conhece mais alguém? Eu acho que essa aqui pode ter sido. Essa aqui ia lá. E o João de Deus também tinha um perfil físico muito claro. Então, a gente já procurava mulheres com aquele perfil físico. E o motivo que eu comecei a investigar o João de Deus foi porque eu entendi que eu ia ter que achar alguém maior do que o Mauri. Porque a sociedade não estava aceitando. A sociedade não estava acreditando na história. Eles não estavam acreditando que era possível alguém fazer uma coisa dessas durante 60 anos e nem desconfiarem.
Só que essa história de nem desconfiar é mentira. A sociedade sempre sabe. Não desconfia quem não quer. Porque eu tenho, hoje, jornalistas me falam, quando eu conto dos casos do Mauri, cara, isso aí eu já sabia lá desde os anos 60. Então, por que não falou nada, pô? É porque quando você cala, você está permitindo que crianças e mulheres sejam abusadas por aquela pessoa. É a mesma coisa que saber que o cara é assassino e falar, deixa ele aí. Né? Não, E ele né, não matou minha mãe, deixa, já desde que não seja com a minha família. Só que eles não entendem o seguinte, esse pedófilo, ele só é parte de um esquema. Ninguém trabalha sozinho. Principalmente em igreja, eles todos têm uma rede. Aí, pode ser que teu filho não seja abusado, mas talvez o filho do teu filho não esteja educado como você educa o teu filho e vai ele sofrer. Ou vai ser o teu sobrinho, vai ser alguém na tua família um dia, se isso continuar lastrando, porque vai ficar cada vez pior. A única maneira... Eu não acredito em injustiça, Dri. Justiça seria eu voltar no tempo e nunca ter sido abusado. Eu acredito em educação para prevenção. E o que é educar? É ensinar para o povo, olha, é assim que age um psicopata. Ele te engana. A Bíblia chama ele... A Bíblia não tinha ainda psicologia na época, mas a Bíblia define o anticristo como psicopata, ou o psicopata como anticristo. A Bíblia fala que o anticristo ele vai enganar aos cristãos. Ele vai enganar todos, ele vai ser um cara que vai... Eu acredito o seguinte, João, que se eu não me engano escreveu o Apocalipse ali, ele não sabia o que seria psicologia. O que ele via era o perfil do psicopata, enganando, e ele definiu aquilo como o anticristo, como se fosse mas é o perfil de um anticristo. Sim. E anticristos existem vários, porque uma pessoa que toca numa criança com maldade, ela não pode ter Cristo algum, ela não pode ter Deus algum. Eu sempre achei um absurdo nos meus grupos de WhatsApp, a gente revela muitas vezes os abusadores, a gente discute coisa que não discuto na live, porque são investigações abertas ainda, mas ali eu tenho muitos informantes, pessoa que me traz informação boa, vi o padre saindo daqui, vi o padre saindo com fulano, e às vezes até, olha, o padre estava na boate gay ontem, como é que você sabe? Eu estava lá. E o que você faz? Eu também sou padre. E um padre entregando o outro, mas até perdi o linha do raciocínio agora. Mas você está falando do anticristo e de não ser cristão. A pessoa, ela que não é cristã, a pessoa que diz ter Deus, ela não pode fazer uma coisa dessas. O pessoal do grupo discutia, não, mas na hora de fazer da hóstia, esses caras viram Deus, viram o corpo de Jesus, vira porcaria nenhuma. Caras que estavam abusando do coroinha antes de pegar naquela hóstia, que estavam se masturbando ali atrás. Aí dão a hóstia e o pessoal ainda discutindo. Não, mas esse padre eu não pego na boca, eu não pego a hóstia na boca, eu pego só na mão. Como se fizesse alguma diferença. A necessidade do povo por ídolos de ouro e pedra e madeira são muito grandes. Eles ainda idolatram padres, idolatram técnicos, idolatram políticos. Cara, precisa ver, teve um cara que hoje é candidato a prefeito de uma cidade aí no interior de Santa Catarina, que eu não vou mencionar. Quando eu vim entrevistar o Bolsonaro, ele veio junto com ele. Veio uma comitiva de mais de 100 pessoas do Bolsonaro para cá. E esse cara era um deles. E o cara saiu do hotel, um saquinho cheio de chaveirinhos dentro do hotel. E um cara imponente, e como ele estava com a comitiva lá, estava com um negocinho em volta do pescoço lá, comitiva,
Daí o cara começou a distribuir chaveirinho, a mulherada, todo, ai, deixa eu tirar uma foto com o senhor e tal, tal, tal. E aí caiu o chaveiro no chão, a galera se jogava para pegar aquilo como se fosse uma luva do Michael Jackson. E o cara fazendo assim, jogando com uma... Eu tirei umas fotos que um dia eu publico, se esse cara se eleger, que são... Você olha para aquilo e diz, meu Deus, que mundo é esse? Que povo é esse que nem sabe quem é esse cara e tá idolatrando o cara só por causa da pinta dele, porque ele tá junto com o presidente. É uma idolatria. É uma Que país necessidade, né? Uma necessidade de de ser Messias, rebanho, né? de um Salvador. Quando eu investiguei o João de Deus, ali eu realmente vi que não tinha esquerda e direita. Por quê? Porque eu achei o Lula, a Dilma, o Aécio Neves, o Gilmar Mendes, Rosa Fux, Rosa Weber, o Fux e o Barroso, o Jader Barbalho, todos esses caras ali no mesmo antro, abraçadinhos. O que eu estou dizendo, saibam o seguinte, João de Deus era o conselheiro espiritual de todos esses nomes que eu dei para vocês. Por isso que eu não acredito em esquerda e direita. O Lula é do Lula o triplex ou não? Tô pouco me cagando. O negócio é o seguinte, esse cara deixou o Brasil nas mãos do João de Deus durante 8 anos. A Dilma deixou o Brasil na mão do João de Deus durante 4. O Brasil estava, até nós pararmos ele, o Brasil estava nas mãos, o judiciário brasileiro, 1/4, 1/3 do judiciário, do Supremo Tribunal, ia pedir conselhos para ele. Nosso país esteve nas mãos desse cara durante todo esse tempo, porque, para quem é católico, o relacionamento do médium com o seu seguidor é mais forte do que o do padre. É como se o Papa viesse te dar conselho. Porque o médium está dizendo que está falando direto com os espíritos. É como se viesse o Espírito Santo de Deus no Papa te falando uma coisa. Então, esses caras que, você veja, são presidentes. O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, foi 3 vezes no João de Deus. Toda aquela galera, toda essa galera famosa. Então, como que pode... Pode falar, desculpa. Eu ia falar, você fala, eu lembro daquele filme O Silêncio dos Inocentes. O cara, o psicopata, né? A serenidade Anthony Hopkins. que inchava a alma das pessoas, né? Porque são pessoas com um QI muito elevado também, com uma capacidade de análise do outro e de pegar assim, o que a pessoa quer ouvir. É impressionante. Mas não é muito porque a gente ficou nas mãos, o país estava nas mãos, a gente fica mudando de mão de psicopata. Esse que é o nosso problema, né? Aí é que tá o ponto. Se nós pararmos se a gente parar de ir atrás de ideologia política e começar a olhar perfil psicológico, a gente acaba com isso. E não demora muito, porque eu estou ensinando o pessoal que me segue, sempre ensino, olha, é assim que lê isso, é assim que lê aquilo. Aí chega um político, não estou nem aí se é Lula, se é Bolsonaro, quem é. Eu vejo o cara mentindo, opa, eu vi esse vídeo, eu fiz uma análise e vi que o cara mentiu. Às vezes eu não estou nem ouvindo o vídeo. Eu tô com uma televisão ligada só na imagem e estou trabalhando e dali a pouco eu começo a ver o cara lá piscando e mentindo. Eu falo, caramba! Aí eu boto o som para ver o que o cara tá mentindo. De tão fácil que é ler isso. Basta ter um pouquinho de treinamento e paciência. Mas como tudo na vida, treinou um pouquinho, você já vai aprender a não ser manipulado. Não ser manipulado na vida, não ser manipulado por homem, não ser manipulado por mulher, não ser manipulado por chefe,
não ser manipulado por político. Eu acho que essa é a próxima missão, hein, Júlio? Depois do protocolo, é o manual para não ser manipulado. Eu proponho... Vamos fazer. Você tem consciência que esse diagnóstico de autismo, ele te dá uma capacidade maior, do mesmo jeito que a pessoa que tem ouvido absoluto, ela percebe uma desafinação que às vezes a maioria das pessoas não percebe. Você tem, além do que você estudou, você tem consciência disso, que você tem um sexto... Não é um sexto sentido, mas é é uma capacidade de processamento lógico e uma percepção sensorial maior. Que o autismo te trouxe. Sim, e eu vejo da seguinte forma: a maioria das pessoas não conseguem processar o seu próprio trauma. Eu consegui processar o meu de todo mundo. Então isso me deu uma base de dados muito grande. E eu simplesmente eu tenho dados, muitos dados, e eu sei como compilar aqueles dados para ajudar as pessoas. Porque o mundo é repetitivo, é muito repetitivo. Não tem tanto perfil assim. Quando chegou o grupo do João de Deus, eu dividi um monte não, 4 grupos diferentes, e coloquei uma psicóloga em cada grupo, porque eu já sacava que esse grupo aqui, as mulheres eram mais munchausianas, esse grupo aqui, elas estavam mais resolvidas, esse aqui estavam num borderline ferrado, essa aqui estavam suicidas, e olha, deu certinho, porque os perfis ali, elas mesmas conversando entre elas. Pô, você também passou isso? Ah, passei, acabou. Quando viram todo mundo falando abertamente, não é mais vergonha. Exatamente. Daí você vê quantos são. E é essa proposta que eu assim, né, eu me vejo aqui na situação de puxar para esse lado, que é exatamente a existência dessa live tem a ver com esse meu momento aí de candidatura. Eu vou ter que ter esse jabá aqui nesse momento, né? Que é exatamente isso que as municipalidades precisam, né, Júlio? De locais de escuta e oportunidades de fala, de acolhimento. E treinamento. Treinamento. Não adianta ter um lugar e uma mula na porta. Exatamente. A gente sempre bate nessa tecla. Desde o recepcionista, do guarda, do vigia ali do portão, que abre o portão para a pessoa, até quem vai examinar. Sensibilização e capacitação, sensibilidade. Capacitação. E isso aí são coisas fáceis de fazer, baratas, se não de graça. Eu me dispus com todos os candidatos a prefeito a ajudá-los, independente de quem ganhar, porque para vítima de abuso não existe esquerda ou direita, não existe partido. Para vítima de abuso, nós somos vítimas de abuso, acabou. E nós somos abusados por direitistas e esquerdistas. Então, a gente tem que parar de querer ideologizar tudo. O mundo não é uma ideologia, quem que tem a ideologia certa. A gente fica querendo achar quem está certo, mas, na verdade, a vida é como uma orquestra sinfônica. Só que como você está sentado aí, mais para o sul, perto dos violinos, você só está vendo violino. Eu estou sentado aqui em cima, estou vendo o oboé. E a minha verdade é que a gente pode se comportar comportamentalmente. Não consigo mais falar português. Compartimentabilizar e dizer que o oboé é a verdade. O oboé é melhor do que o violino. E você vai dizer o mesmo. Não, o violino é melhor que o oboé. Mas, na verdade, o bonito é a orquestra inteira junta. Sim, mas você vai entender também que por exemplo, não vou usar não vou traduzir pela metáfora, mas vou direto ao assunto, que uma sociedade que exclui, que mata, que não pode de dar oportunidades, e você vê uma direita que fecha os olhos para isso e que diz tudo bem desde que eu vá para a Disney. Então, não tem como a gente dizer que é a mesma coisa.
Não, não, né? é o seguinte, mas é que aí tem gente que aproveita de discurso. Aí sim. Olha, e Porque o Júlio, que nós temos perguntas aí. O Murilo está me pode falando, falar. tem perguntas. Ele falou que tá comigo, mas eu nem sei onde apertar, Murilo, para essas perguntas virem. Aí, eu Opa. perguntando? É alguém que administra minha página. Quem que está falando, Murilo, será? Eu não estou conseguindo ler. Júlio, nos conte mais sobre... Sim. Eu li agora, Murilo. O Júlio caiu, o que aconteceu? Não, voltei aqui. Estou aqui de volta, desculpa. Tá. Nos conte mais sobre o nosso pároco da Basílica de Araras, o Padre Carlos. Padre Carlinhos, o Batatinha, ele está aqui na matéria da Isto É, ele é citado aqui, olha, desculpa, da Veja, ele é citado aqui na matéria, ele faz parte da máfia da Batina. Eu já entrevistei vítimas dele, que, mesmo modus operandi do Leandro Ricardo, até trabalhava em conjunto com o Leandro Ricardo, e eles têm vítimas em comum, faziam troca de vítimas. Então, ele está aí, ele ainda está aí, ainda está rezando missa. A diocese, o bispo Palau finge que desconhece do assunto. Aliás, a diocese já fez várias proclamações dizendo que não existe nenhum processo, nenhum inquérito aberto contra, o que é mentira, porque vítimas já foram ouvidas até pelo Ministério Público. Isso aí é coisa... o povo, ao invés de olhar e dizer, peraí, o cara está dizendo isso, o bispo está falando isso, mas a lei está dizendo outra coisa, os fatos estão dizendo outra coisa, por que um bispo católico mentiria? Se não para encobrir. Ele não sabe? Não dá para dizer que não sabe. Porque isso aí já saiu na Veja. Vai fazer o quê? Vai dizer a mesma coisa que o Felipe Belotto falou quando deu uma honraria da cidade aí pro Padre Carlos, que é outro absurdo. São esses prefeitos usando prefeitos, vereadores, tudo, utilizando da máquina para se promoverem, para ganharem voto e, no entanto, estão empoderando caras que já estão com inquéritos policiais abertos contra eles por pedofilia. Esse cara não merece uma honraria. No mínimo, merece esperar para receber. Daí o Belotto chega para mim e fala, a maior cara de pau do mundo, aliás, e covarde ainda por cima, porque ao invés de ele, pelo menos, ser humano e decente de me chamar, ele manda recadinho pela assistente e dizendo que ele não leu a Veja. Como se não ler a Veja fosse desculpa para não saber de um dos maiores escândalos da história de Araras. Só que esse é outro problema, Adri. Normalizou em Araras. Pedofilia é normal aí, cara. É normal, tá tudo bem, vocês aceitam. Eu investigo mais casos de pedofilia e abuso sexual serial na cidade de Araras do que qualquer cidade do Brasil. A Júlia, segunda a mais é Lauro de Freitas, na Bahia. Lauro de Freitas, na Bahia. Araras está ganhando de Lauro de Freitas. Araras, os ararenses gostam tanto de falar, eu escuto, aliás, isso é uma outra coisa que fico meio bravo com o pessoal da região. Aqueles nordestinos, porque lá no Nordeste é pior, lá no Norte é pior. Cara, não é. Araras, hoje, é a cidade que eu mais vejo pedofilia no Brasil. Pior do que a Badiânia. É muito triste isso. Como que pode, o que aconteceu, Araras? Como que vocês permitiram isso acontecer? A gente não pode aceitar. Isso aí é um povo egoísta.
É um povo que só pensa, ah, não, mas se for, não tocou no meu filho, tá de boa. Gente, se eu escuto que na escola do meu filho, é uma uma doença criança... coletiva, né? É uma doença É, coletiva, na verdade. se eu escuto que na escola do meu filho um professor talvez tenha pego no menininho, cara, eu no dia seguinte eu tô lá na porta, quero saber que história é essa. Quero conversar e olhar o cara no olho. Ah, não foi meu filho, mas e daí? Se foi verdade, é grave. E existem maneiras da gente não criar outra escola base. É muito fácil hoje. E, aliás, vai ter um caso midiático que talvez só saia no começo do ano que vem, mas é o maior caso de estelionato social do Brasil e da mídia está encobrindo um grupo de estelionatárias. E isso demonstra o porquê que João de Deus consegue ficar trabalhando. Por quê? Porque quando a Globo descobriu que eles estavam empoderando uma estelionatária, ao invés deles irem lá e corrigirem os seus erros, ficaram quietos. Carta Capital botou ela na capa da Carta Capital. Era numa matéria mentirosa. E nunca corrigiu. Essa mulher fingiu cometer suicídio. Fingiu cometer suicídio e ainda colocou o meu nome como um dos culpados num bilhete, no negócio de suicídio no Facebook. Como um dos culpados pela morte dela. Foi o Judas que matou Sabrina Bittencourt. E isso aí vai ser outra história que vai mudar como a escola base, hoje na faculdade de jornalismo, ensina-se como não cair numa escola base. Isso aqui vai mudar o jornalismo brasileiro. Ô, Júlio, mas você pode... Oi. Então, você pode contar que você tem uma aliada aqui, viu? Tenho certeza. Por que você classificou Araras como uma das cidades mais pedófilas do Brasil? Justamente porque eu recebo mais denúncia daí do que de qualquer outro lugar. Simplesmente, é simples, é número de denúncias. Eu tenho cidades que eu recebo 2 denúncias, 3 denúncias, aí eu tenho 10. E não é só denúncia pequena, são denúncias, eu tenho um abusador em série aí que eu desconfio que tenha abusado de mais 2 mil meninos. E a cidade de boa. Eu tenho um abusador em série aí que era uma dupla, padre e pai de santo, que saíam para o bairro, um bairro pobre, e abusavam de meninos pagando Coca-Cola e sanduíche. E, então aí, Dom Wilson Dias de Oliveira aceitou um monte desses caras de volta. Eu descobri aí um ringue de prostituição de padre. Padre virando michê de padre. E aí, quem que paga? Como que funciona o esquema? Padre Leandro, queria usar os serviços do padre Diego Rodrigo. O que ele fazia? Ligava lá para a diocese, dizia, eu quero que vocês paguem para o Diego Rodrigo vir aqui e dar homilia na minha paróquia. Daí ia lá, a diocese pagava passagem, estadia, ele ficava lá na casa do namorado, e a homilia era paga pelo povo, ou seja, o povo estava pagando o programa. Isso aí, do seminário de Limeira, tinha vários meninos aí de Araras que foram cortados do seminário por fazerem parte desse ringue. Um deles saiu candidato a vereador. E continua candidato a vereador. Mesmo depois de ser exposto, mesmo depois, ele com pessoas fortes ao lado dele, eu ligando para essas pessoas dizendo, olha, está tudo aqui, a pessoa não quer ver. A pessoa não quer, ela não quer estar errada. Ela é tão egocêntrica que ela prefere
ferir a sociedade do que estar errada perante a sociedade. E aí Admitir, que vocês têm que não viu, que não fez nada, que se calou. Eu sei, oh, Júlio, há anos que eu... tem mais uma pergunta. Agora que eu entendi o esquema. Eles estão colocando como se eu estivesse te perguntando para proteger a pessoa que pergunta, sim, né? Afirmação, desenvolvi legal. borderline devido ao abuso sexual na infância. Eu Então, é uma... também. Eu desconstruí. Boa notícia para você. Dá para desconstruir borderline. O pessoal não conta isso, né? Eu fico impressionado que o psicólogo não conta. É como se tivesse que fazer um tratamento pro resto da vida que nunca vai. Não, cara, tem como desconstruir sim. E, Eu acho que tem e coisa que não chega também para a gente aqui, viu, Júlio? Você está aí no, na onde é, nascem, né, as descobertas e as pesquisas e tudo. e é Por por isso isso que que eu vou eu fazer. me sinto Eu muito estou fazendo uma. agraciada por essa nossa amizade que começa agora, viu? Eu estou fazendo uma matéria com a UOL agora a respeito de como eu fiz essa desconstrução e de como várias pessoas estão conseguindo fazer essa desconstrução. E, e é uma coisa realmente revolucionária, é algo que aqui nos Estados Unidos ainda é experimental, mas já é um experimental que está sendo experimentado pelo governo há 30 anos, entendeu? E aí eles não querem contar para o povo. Só que hoje, graças à internet, todo mundo tem acesso a protocolos científicos e pode conduzir as suas próprias experiências em casa. Uhum. E eu tive a experiência da desconstrução psicológica e tive resultados fantásticos. E consegui ajudar já mais de 300 vítimas a desconstruírem os seus. Ai, que bom. Tem aí, olha, tem mais perguntas. O Murilo está falando aqui que tem mais 4 perguntas e já estamos quase 1h30 de live aqui. É. Quarta-feira tem Doença mais. ou mau caratismo? Mau caratismo, doença não é uma bactéria, não é um vírus, não é um problema genético, é uma decisão. Então, tenha certeza absoluta, é mau caratismo. E daí, e por que eu não me tornei o monstro que eu poderia ter me tornado? Porque eu não Vítima, né? quis. Ai, fui vítima, sofri isso, posso tudo, né? Passei Eu não isso, agora quis. eu posso fazer o que eu quero, falar o que eu quero para as pessoas, sair xingando os outros, né? Não dá, não dá. Qual que é a próxima pergunta? Vamos ver. Sim, os abusadores são muito analíticos, sedutores, boa pinta, cativantes e manipuladores. É justamente, eles sabem, e vítimas, pessoas que foram vítimas do narcisista de uma vez, chances é que você vai cair nesse ciclo vicioso de cair em outros narcisistas. Então, conhecer um narcisista, fuja, fuja, porque você não vai conseguir desconstruí-lo. Não vai. Ele coloca ele na frente de todo mundo. Vamos ver. Na UFSCar de Araras também acontece muitos estupros. Bom, quer passar para mim, eu investigo isso aí. O meu pode mandar para o WhatsApp, mais 1-214-440-6524. Mais, porque eu estou nos Estados Unidos, mais 1-214-440-6524. Ou pelo Instagram, @Chega de Abuso TV. Anonimato garantido, muito mais garantido do que anonimato e confissão de padre. Isso eu garanto. Ai, Júlio, acho que é isso, viu? Foi Olha, muito proveitoso. Eu acho que isso dá, assim, né, voltando, né? Eu me sinto aí na minha cadeira de candidata, né? Dizendo que dá um tom para a minha campanha, porque é o tom da minha vida, assim, uma militância de anos da minha vida, essa questão do abuso sexual da infância, da pedofilia, de empoderar, de acolher as vítimas e poder esclarecer as pessoas que não é simplesmente denunciar, que a gente precisa formar uma rede de acolhimento, sim, fortalecer delegacia da mulher, fortalecer pronto-socorro, guarda municipal, polícia militar,
todo mundo, posto de saúde, recepcionista de posto de saúde, técnica de enfermagem, enfermeira, médico, todo mundo precisa estar assim com um protocolo, com uma capacitação em relação a essa escuta, para não E não é estuprar difícil. novamente a vítima através de perguntas inadequadas, em alto tom, ou de comentários antiéticos, a gente vê muito, muito por aqui. E Sim. outra coisa que eu sempre repito em várias lives, na live de semana passada sobre a luta antimanicomial e doença mental, eu denuncio incansavelmente a hipocrisia ararense. Eu já fugi dessa cidade várias vezes, já fui morar na Inglaterra, já fui morar na França, já voltei, já fui embora de novo para a França, para Minas Gerais, de preguiça, de ser chamada de louca por ser lúcida, por falar a verdade. E os hipócritas, eles querem sim nos desconstruir, eles querem sim nos colocar com taxar, né, estigmatizar para que o que a gente diga não tenha credibilidade. Então, estou aqui, ó, aqui, onde que é? Aqui com o Júlio. Tá espelhado. Ele aqui, ó, meu amigão. E ninguém segura a gente, Júlio. Ninguém segura a gente. Mais, né? Eu fiz questão de fazer essa live contigo porque eu acho que não só eu falo como vítima, mas eu falo também como homem. E eu sugiro hoje que todos os homens votem em mulheres. Eu faço parte de um movimento chamado Eles Votam Nelas, porque até hoje o mundo foi regido pelos homens, e olha a merda que deu. Então, que tal se a gente tenta, ficar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes é loucura, é insanidade. Então, que tal se a gente tentar fazer uma coisa diferente de verdade? O que seria diferente de verdade? Só botar mulher lá. Pô, todo mundo tem amor pela mãe, fala da mãe, da professora, mas na hora que é chefe pai, que é o chefe. Isso aí é freudiano demais pro meu gosto. Eu acho que tem que botar a mãe. Vamos botar essas mulheres de fibra. Cara, se um homem tivesse que ter um parto pelo pênis, estava ferrado. Não ia ter filho, a população acabava. Mulher não é o sexo frágil. Mulher é o sexo estoico. Porque sofrem caladas, não são valorizadas e são muito mais práticas do que o homem. Querem resolver o problema, porque é elas que vão ter que limpar depois. Por que mulher comete muito mais suicídio por envenenamento do que por tiro na cabeça, e homem muito mais o contrário? Porque o homem está pouco se lixando para quem vai limpar o cérebro dele depois da parede. A mulher não quer deixar nada de sujeira. Você vê até nisso, a psicologia feminina é melhor. Eu tenho 3 filhos, pombas. 2 meninos e uma menina. A menina é a mais nova. Eu dou graças a Deus que eu tive ela depois dos meninos, porque se tivesse tido antes, eu ia achar que estava estragado os piados. Porque veio com defeitos. É muito mais lento. Então, que tal se nós empoderamos mulheres? Dessa vez, se a gente só botar mulher como vereadora, no próximo a gente elege uma prefeita. E aí a gente vai ter uma presidente de verdade, não uma que estava em João de Deus. Só porque ela representa a esquerda, ela não me representa. Por quê? Porque eu sei qual é o desvio de caráter dela lá. A gente tem que eleger as mulheres e mulheres certas. Eu quero ver mais Adrianas lá fora. Quero ver mais Dridesotes se lançando. Porque é só assim que a gente vai acabar com essa palhaçada, com esse clube do Bolinha. Eles não conseguiram fazer o país melhorar, só disseram que iam fazer. Eles não largaram o país na mão de uma mulher, eles largaram na mão de uma fantoche.
E o mundo ainda estava na mão dos homens. E a gente não vai conseguir derrubar o Gilmar Mendes amanhã, gente. A gente vai conseguir derrubar, talvez, os candidatos locais que não podem se reeleger. Então, nessas eleições, pense, vote nelas. O pessoal adora dizer que nele não, mas é nelas, sim. É isso que a gente tem que estar votando. E em pessoas como a Adri, que eu sei, eu não erro. No meu perfil psicológico eu não erro, não errei até hoje. Tudo porque eu me atenho à ciência. Eu sei que você é uma pessoa boa, de bem, com coragem para lutar e, acima de tudo, disposição. E não é todo mundo que tem essa disposição, não. E então, em nome das vítimas, já te agradeço. E pela tua disposição de trabalhar, de lutar pela gente. E saiba que estamos juntos nessa luta. Eu não quero ser o cara apontando que Araras é a pior cidade do Brasil. Eu quero ser o cara transformando, ajudando a transformar essa cidade na cidade modelo do Brasil. Porque se nós conseguirmos mudar Araras, a gente consegue mudar o Brasil inteiro. E talvez é isso, esse tenha sido o nosso erro a vida inteira, querer mudar por cima. Não, é pela cidadezinha pequena. Depois de Araras a gente vai para Conchal, depois de Conchal Descalvado, daí Americana, daí Limeira, daí Piracicaba. Eu já estou fazendo investigação em todas essas. Se a gente conseguir fazer Araras, 4 anos virá, daqui a 8 São Paulo vira. Daqui a 16 o Brasil vira. Não demora muito. É só a decisão, gente. E eu sei que eu estou decidido, e eu sei que a Adri também está. É isso aí, tô mesmo. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, quero ver só. Ainda mais com um aliado desse, ó. Mexeu comigo, eu mando um zap para o Júlio, hein? Ele põe a boca na Pode mandar. Agora eu não estou Pode mandar que a gente investiga. Com medo dessa galera, viu? Desse não pode ter. De pedofilia de pescaria, de pedofilia clerical. É tudo bullying, e o bullying é o seguinte: se chega um cara maior do que ele vira um cagão. Aí a mãe chega lá e diz: ah, esse menino mija na cama. Aí ele perde tudo. E é o que a gente tem feito. É por isso que eu, às vezes, ataco o ego mesmo dos padres, dos abusadores em geral. Por quê? Porque é a coisa que eles têm de maior e mais frágil. É o ego. E quem não tem, tá nem aí se falarem mal. Vão falar mal de mim de qualquer maneira, mas eu vou dizer uma coisa. Eles adoram a barba, viu? Não param, não pode falar meu nome é proibido nos corredores das igrejas. É o barbudo. O barbudo que fala mal dos padres. Ah, não precisa saber meu nome. Eles conhecem a minha barba. Pela pessoa que você é, pela pessoa que você se tornou. E quarta-feira tem live no canal do Júlio. Tem, no meu. Vai ser 10h20, né? 10h20, isso. Porque tá aí bom? Nos Estados Unidos é 8h20, né? 8h20, 20, aqui é 2 horas antes. Tá bom. Mas olha, muito obrigado, muita gratidão. Eu que agradeço por você traduzir minha alma aí para quem não me conhece ainda. Olha, eu acho que eu espero ter podido fazer isso. Apesar de cansado aqui, de 2 dias ralando aqui de trabalho, mas conseguimos e vocês todos têm. Eu sou a voz daqueles que não podem falar. Eu sei que no Brasil é perigoso falar. Manda para mim, eu não vou falar tudo que eu pegar, eu vou simplesmente ver, analisar, investigar. Se eu vejo que tem um caso, aí eu falo e me torno a voz de vocês. Valeu, Júlio. Um beijo no seu coração. Tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Aí, segunda-feira, tem mais uma live sobre a infância com a Thalita e a Márcia Longo. Depois, essa semana, tem muita coisa. Quarta tem outra com o Júlio. Depois vai ter uma sobre a medicina aí, alternativa no SUS, que é mais uma questão para a gente reivindicar.
tem o lançamento da plataforma Ex-Socialista, estamos bombando aí de live, um monte de coisa para acontecer. Um beijo no coração de todo mundo e vote Dridezotti, hein? Se quiser que essa cidade vire alguma coisa que preste, que as pessoas falem bem daqui e que a gente possa se orgulhar dessa cidade, né? Vamos virar isso, vamos virar esse jogo. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.